E aí, mal assombrado, tudo bem? Eu me chamo Johnny, sou estudante de psicologia e hipnologia. Eu quero usar essa didática aqui para explicar sobre inteligência emocional. A gente escuta isso aí em vários locais, vários livros, palestras, mas as pessoas ainda tá difícil para entender a importância disso. Então eu quero usar este modelo aqui para ver se fica mais claro, para você saber a importância que é isso no nosso dia a dia. Então, para começar, vamos usar esse vazio aqui, esse preto, como se fosse a sua cabeça. Vamos entrar aqui no fundo do seu cocoroto aqui, o vazio da sua mente, para ver se a gente consegue explicar de uma forma mais didática. Antigamente, a inteligência ela era medida pela racionalidade. A gente acreditava que o ser humano era racional. Havia vários testes para medir o nível de inteligência da pessoa a partir do seu raciocínio. Então foram elaborados vários testes para saber em que nível de inteligência aquela pessoa se encontra. Então se a pessoa era bom com números, se a pessoa era bom com lógica, se a pessoa era bom com resolução de problemas. E com o passar do tempo, identificou que o ser humano não é só uma pessoa, só um ser racional, mas sim é um ser emocional. Daniel Goleman, que é o precursor por poder teorizar a inteligência emocional, ele pôde observar que 80% das pessoas bem-sucedidas em seu ramo da vida não obteve sucesso por causa da sua inteligência racional, mas sim por causa da sua inteligência e seu controle emocional. Então, aprofundando as pesquisas, ele pôde perceber o que precisa ter para um ser humano ser emocional, saber tomar as melhores decisões nos momentos oportunos e fazer parte desse 80%. Com certeza você conhece alguém que essa pessoa manja muito da área dela, sabe fazer muita coisa, porém você acha que aquela pessoa merecia mais. E por outro lado, você também conhece aquelas pessoas que o conhecimento dela é medíocre, mas essa pessoa se sobressai no local. Ela chega a se tornar referência no setor dela. Não é por causa do que ela sabe, mas de como ela se comporta. E entra na parte do emocional. Partindo desse ponto, a gente já sabe estruturar como que a gente faz para a pessoa aprender a ter a inteligência racional. Então, se você quer ser uma pessoa mais inteligente em áreas na matemática, você vai aprender as fórmulas básicas, depois vai para as mais complexas. Se você quiser aprender alguma coisa braçal, você vai fazer um curso de determinada área. Então, para a gente conseguir desenvolver a nossa inteligência racional, a gente tem escolas, faculdades, cursos, palestras. Então, isso que é um conjunto de coisas que a gente vai participando e vai somando no nosso aprendizado. Quando nós falamos de inteligência, e nós estamos pegando alguma coisa que a gente aprendeu para aplicar em um ambiente novo. Um exemplo, imagina que você está fazendo um curso mecânica industrial. Então você vai em um ambiente que tem esse curso de mecânica industrial. E lá você aprende as máquinas que você trabalha. Lá você aprende como que você calibra essa máquina. Lá você aprende como ajustar a velocidade, os avanços, a alimentação, as peças que essas ferramentas utilizam. Então você se forma e sai dessa instituição e vai para campo, vai para o mercado de trabalho. Quando você está no mercado de trabalho, dificilmente você vai usar os mesmos equipamentos que você usou no curso. Ou vai ser mais novos ou vai ser mais obsoletos. Aonde que a inteligência atua nessa parte? Você vai ver que aquele maquinário que você vai começar a operar,
Se ele tem calibração, então você vai tentar lembrar, vai nas suas anotações, conheci algo sobre calibração, e vai levar para o seu novo cenário. Ajustes, vai pegar os ajustes e vai levar para o seu novo cenário. Umas técnicas, e vai trazer para o seu novo cenário. Então você vai pegar o que você aprendeu e você vai adaptar para o seu cenário. Isso aqui é inteligência. Então, para termos inteligência, nós temos primeiro que aprender. Então, se temos instituições, temos métodos para ensinar a racionalidade, como que nós aprendemos o emocional? Onde que nós aprendemos isso? Para a psicologia, nós temos 3 abordagens que trabalham na psique humana, que é a psicanálise, o behaviorismo e o existencial humanista. Para a psicanálise, as nossas ações elas são motivadas pelos nossos impulsos. Imagina que quando você era criança, aconteciam algumas coisas que foram armazenadas na sua memória. Então, diversos pontos aqui de memória estão sendo armazenados em algum lugar da sua cabeça, que Freud chama de inconsciente. E com o passar do tempo, você tem acesso a algumas informações, que aí passa para o inconsciente. E com o tempo a gente tem algumas ações que rompem alguma barreira e vai para o consciente. Então você começa a ter conhecimento sobre isso. Outras coisas, ela vai fazer com que você tome uma ação sem você saber o motivo. Então você está tendo uma ação inconsciente, que são essas memórias que foram armazenadas por algum motivo. Essas são um ponto que a psicanálise trabalha. Então são memórias reprimidas que elas podem influenciar nas nossas ações da atualidade. Já o behaviorismo, ele trabalha na parte comportamental. Então, a gente até nessa explicação aqui podemos ignorar a parte de Freud, porque independente do que você tenha armazenado das suas lembranças, se você estiver num ambiente onde nós conseguimos controlar o seu comportamento, a gente consegue alterar as suas ações e reações. Então a gente vai trabalhar no campo com estímulos, respostas e comportamento. É aquela situação, você sabe que tem que fazer algo. Se você não levantar e querer fazer algo, se você não levantar e for fazer algo, vai ficar estagnado, vai ficar parado. Então, o fazer e fazer com frequência, com repetição, com algumas técnicas, você consegue fazer com que isso se consolide na sua personalidade, para ser uma ação sua. Já o existencial humanista, para a psicologia, ele aborda a consciência. A palavra principal dela aqui é consciência. Você sabe do que está acontecendo, sabe como proceder, só que tem algumas coisas que você não sabe responder. É algo que incomoda, algo que você sabe que está faltando, mas não sabe o motivo. Então, essa terceira abordagem da psicologia, ela leva em consideração as experiências, as escolhas, a autonomia, deixa assim mesmo, e o mais importante, a responsabilidade. E o que essas 3 abordagens da psicologia têm em comum é que elas também mencionam sobre o emocional. Então, para a psicanálise,
as emoções ou sentimentos que fazem parte aqui da teoria é o desejo, e os medos. Para o behaviorismo, é a recompensa e punições, que também é uma forma de medo. E para o existencial humanista, é a liberdade, responsabilidade e autonomia. Se você parar para pensar em qualquer uma dessas palavras, ela vai estar carregada de algum tipo de sentimento, de algum tipo de emoção. Este ponto que temos a inteligência emocional. São esses 3 grupos interligados entre si. Que nada mais é do que você reconhecer, compreender e gerenciar as suas emoções. Então, Daniel Goleman pôde observar que quando você reconhece, é porque é algo que você já conhecia, algo que você sabe o que é. Então você está vendo que aquele sentimento está vindo novamente, você está reconhecendo. Quando você compreende, é quando você entende como que ele age. E o gerenciar é você saber escolher os momentos certos para ter aquela ação ou não. Então, reconhecer, compreender e gerenciar as emoções fazem parte da teoria da inteligência emocional. Por que isso é importante? Deixa eu ver, tem mais um ponto para me escrever aqui. Porque quando você aprende isso, você tem todo o direito de poder ser aquela pessoa chata, perdida, insuportável, pau no... Mas você sabe que você está sendo esse tipo de pessoa por algum motivo. E você vai saber gerenciar para decidir quando ser esse tipo de pessoa e quando não ser esse tipo de pessoa. Resumindo, partindo para outro campo da psicologia, se você tem a inteligência emocional, você passa a participar mais ativamente das suas decisões. E se você não tem inteligência emocional, o ambiente vai te usar para satisfazer as necessidades do ambiente. Então, quando você tem inteligência emocional, as suas tomadas de decisões começam a ser mais racionais. Você começa a fazer parte do processo de decisões. Quando você não tem, o ambiente vai te moldar para satisfazer as necessidades que aquele ambiente está precisando. Tá fazendo sentido? Deu para perceber aqui mais ou menos a complexidade, a importância da inteligência emocional? É uma coisa relativamente simples, mas para termos inteligência emocional, a gente tem que aprender como funciona. E esse aprender vai depender somente de você. Espero que essa explicação aqui um pouco mais didática te ajude a entender a importância da inteligência emocional nos dias atuais. Beleza? Vamos para cima. Valeu, galera!